Estamos começando mais um Zona Esportiva nesta quinta-feira, dia 20 de junho. Lembrando sempre que esse programa tem o apoio cultural de Posto Rota 11, o posto mais central da cidade. Também de Maria Vaidosa, que veste os apresentadores desse programa, Antônio Tessi e Ogê Rosado. E o Planeta Bola, que você encontra sempre um espaço para praticar seu esporte ali próximo ao fórum. Como fazemos todas as quintas, temos aqui um nosso convidado especial, Matheus Beltrame. Ele que está comandando uma equipe que coordena a competição de futebol 7, que ocorre todos os finais de semana, até a terceira Copa Santa Maria de Futebol 7. É isso, Matheus? Satisfação? Prazer mais uma vez estar aqui, né? Na verdade, nós temos a coordenação e organização através do Panis Júnior, mas a gente tem pessoas como eu, Matheus Beltrame e o próprio Naninho, que são pessoas que colaboram com a realização e a organização do evento, fora a direção do Planeta Bola, né? E sempre está ciente do que está acontecendo e em determinadas ocasiões toma as devidas decisões, principalmente quanto à questão de horários. Nós vamos então já Tivemos uma rodada semana passada, agora mais uma rodada, né? A última rodada da primeira fase agora foi no sábado e no domingo. Fechou a primeira fase. Era a fase classificatória, agora já encerrou a primeira fase, já conhecemos quem classificou e quem deixou a competição mais cedo, né? Faz parte daquelas equipes que participam numa competição, nem sempre conseguirem lograr o êxito ou alcançar os seus objetivos. Mas é importante salientar, né, que tivemos uma rodada tranquila, jogos de bom nível. Infelizmente tivemos mais um VO, faz parte, era uma equipe que já estava eliminada, que era a Nova Aliança, e o regulamento ele prevê as consequências para isso. Então a gente vai começar então com os jogos do sábado. Nós temos então pelo grupo B a definição do segundo classificado. Pelo grupo B, o Vídea Real Clube de Futebol acabou vencendo um jogo muito bem disputado contra o Soares Futebol Clube pelo placar de 4-2. Este jogo teve a vitória do Vídea Real por 4-2 e o Vídea Real acabou classificando no grupo B, ficando aí com a segunda posição da chave. Tem como a gente trazer já o destaque do jogo para conversar com a nossa reportagem, que é o atleta Igor Rafael dos Santos Rodrigues, conhecido como B, ele que foi escolhido o melhor jogador da partida, Vídea Real contra Soares Futebol Clube, na vitória do Vídea Real por 4-2. Então vamos à primeira participação no nosso programa de hoje, então o destaque da primeira partida. O jogo foi muito bom, a gente conseguiu achar os espaços ali, marcar o gol. Agora comemorar com a gurizada ali e festejar o aniversário do meu irmão Daniel ali. Jogo difícil, né? Jogo parelho, equilibrado, e na hora H vocês acabaram levando a melhor. Isso aí. É só agradecer a gurizada ali e agora é só comemorar mesmo. Tá aí, então, tivemos o destaque do primeiro jogo, Matheus acompanhando com ele o jogo e depois trazendo para nós o primeiro ganhador, né, dos 20% de desconto da pizza da Casa Brasil. Exatamente. Né? No segundo jogo nós não tivemos ganhador, porque a equipe do Nova Aliança acabou perdendo para a equipe do The Blacks por 3-0. E um fato curioso é que à noite havia um amistoso de um atleta que tem uma equipe de amistosos lá no Planeta, e o Éder, que é o coordenador do Nova Aliança, me informou que ele e o Christian, que eram os coordenadores da equipe, gostariam de ter a equipe na última rodada em quadra, já que foram os responsáveis pelo pagamento da inscrição. Mas a maioria dos atletas não quis comparecer ao jogo porque a equipe já estava eliminada, ficou o placar de 3-0 para o The Blacks. Aí passamos para o jogo do grupo E, que definiu vaga. Esse jogo aconteceu incrível, né? A equipe da Associação Desportiva Confrades jogava pelo empate contra o Esquadra Azul de Júlio de Castilhos numa chave de 3, onde o Resenha já estava classificado com 8 pontos, porque ganhou os 2 jogos mais 2 pontos de campeão do torneio início. A Associação Desportiva Confrades vencia por 4-1 e o Esquadra Azul empatou o jogo em 4-4 e teve a bola do jogo para ganhar a partida e não ganhou. Mas como teve a bola do jogo e não ganhou e conseguiu buscar um empate, o camisa 10 do Esquadra Azul, o Éder Prevedelo, foi escolhido, apesar da equipe eliminada, o melhor jogador da partida, e ele agradece aí e ressalta que a equipe tem possibilidade de voltar numa próxima edição, já que é uma equipe de julho que pela primeira vez joga uma competição de futebol 7 em Santa Maria. Vamos ouvir o Éder Prevedelo. Agradecer a organização de vocês, agradecer a oportunidade. E futebol é isso aí, né? A gente pecou na saída de bola, tomamos um gol. Acabamos estourando as faltas também, e que impactou diretamente no resultado. Mas fica aí a
a nossa participação. Aí o Éder Prevedella, estou fazendo a sua participação no programa de hoje. Na sequência, Matheus? Na sequência tivemos um jogo espetacular, e o primeiro 0-0 entre todas as edições da Copa, pelo que eu lembre. Sociedade Esportiva Danger e Tamoio Futebol Clube empataram em 0-0. E o empate aconteceu graças ao goleiro Mauro José Gutierrez Martins, o conhecido Maurinho, que fez uma defesa no ângulo, impedindo a vitória da Sociedade Esportiva Danger. Empate esse que classificou o Tamoio da primeira posição do Grupo C e que levou ao Maurinho ser escolhido o melhor jogador da partida, recebendo os 20% de desconto da pizzaria Casa Brasil. E ele conversa com a gente sobre o resultado e a classificação, que para ele e para a equipe do Tamoio Futebol Clube foi como uma vitória. Vamos ver o que falou então o Mauro Martins Maurinho. A gente é um grupo, não somos só 7, somos 10, 12, 15 jogadores. Hoje, infelizmente, não deu gol, jogo pegado, jogo truncado, jogo jogado, como se diz. Mas, felizmente, nossa equipe saiu com o placar que precisava, classificou. E agora vamos para a segunda fase, se Deus quiser, rumo ao título. Jogo jogado, ninguém se machucou. E agradecer a todo o grupo, a vitória do grupo. Aí o Maurinho, então, que falou a respeito da partida que ele foi escolhido o melhor jogador em campo. Na sequência, Matheus? Na sequência, os jogos do domingo, apenas 2 partidas. No primeiro jogo, o Azar Futebol Clube confirmou a primeira posição do Grupo A ao golear o Santos pelo placar de 4-1. Partida essa que teve como melhor jogador da partida Thiaguinho Risati, ex-atleta do Internacional de Santa Maria. Vamos ver o que o Thiaguinho falou a respeito da sua participação nesse jogo, sendo escolhido o melhor em campo. Quadra. A gente fez uma boa campanha aí, né, meu? Independente de resultados, e a gente vem jogando bem também, né? Então conseguimos ganhar esse jogo aí para classificar bem, né? O que esperar agora da próxima fase? O nível aumenta, né? O pessoal jogando mais bola. E agora vocês vão poder ter uma prévia aí quando começar a segunda fase do que virá pela frente. Mas o que falou, o importante é a consistência de vocês e a briga por uma das melhores campanhas da competição. Lógico, né? Acho que independente, se a gente vem jogando bem, acredito que vem a crescer, né? Nossas partidas, a gente, como eu falei, vem fazendo jogos bons. Outros adversários na próxima fase, mas vamos continuar na mesma pegada. E o destaque mais uma vez, né? E na sequência, Matheus? Na sequência, a segunda posição do Grupo A foi decidida. E quem acabou vencendo foi a equipe do Só Amigos Futebol Clube, que acabou vencendo o Arsenal pelo placar de 2-1. Arsenal Futebol Clube eliminado, mas tendo o melhor atleta da partida, que garantiu que a equipe do Arsenal perdesse por um placar menor do que poderia ter perdido. Foi o goleiro Anderson, conhecido como Tetinha, que também defende o La Máquina de São Cepé na Série Ouro de Futsal. E ele conversou com a gente após a partida e lamenta o desempenho da equipe na primeira fase da competição, que levou à eliminação. Então vamos ao que falou o Tetinha, que não teve moleza, né? Tetinha foi então o goleiro melhor na quadra nesta última rodada, né, Matheus? Correto. Infelizmente a gente perdeu, mas a gente já deixou a desejar desde o primeiro jogo contra o Santos, que deixamos escapar aquela vitória, erramos 2 shootouts, podia fazer a diferença. Hoje poderíamos jogar com o regulamento debaixo do braço, mas infelizmente aconteceu. O outro jogo felizmente o outro jogo favorecendo a nós, os dois times jogavam pela vitória, ou eles jogavam pelo empate, mas infelizmente foi pro lado deles. Pensando na próxima ser reorganizada, arruma algumas peças a mais, agora o time segue, e aquela história, campeonato é campeonato, o nível é alto, e se não tiver concentrado, não vai chegar longe. Com certeza, a gente começou com bastante gente, mas aí a gurizada foi se discutindo. No primeiro jogo empatemos, não sei o que aconteceu, os caras bateram boca e alguns não gostaram e descer cobrado e saíram fora do grupo, mas vamos se preparar para o ano que vem. A gente sabe que não é só tem que sair um vencedor, né? Infelizmente esse ano não foi nosso. Essa foi a última partida dessa fase? Foi a última partida. Você vê que nesta rodada tivemos 2 goleiros eleitos os melhores das partidas. Lembrando, né, muita gente chama de quadra sintética, outros de campo, aí varia, né? Agora nós vamos passar a classificação, então, para o telespectador poder entender como encerrou a primeira fase e como virá a próxima fase da competição. O Azar Futebol Clube terminou em primeiro do Grupo A com 9 pontos. Fez a segunda melhor campanha da competição, ganhou as 3 horas com 14, sofreu 7, saldo de 7. O Só Amigos fez 6 pontos, o Arsenal 1 ponto, saldo menos 4, e o Santos 1 ponto, saldo menos 5. Classificaram o Azar Futebol Clube diretamente para a fase quartas de final e o Só Amigos Futebol Clube para a segunda fase.
Nós temos no grupo B o The Blacks, que ficou em primeiro com 9 pontos, a melhor campanha, marcou 12, sofreu 2, saldo de 10, direto para as quartas de final a classificação. Já o Vídea Real Clube de Futebol classificou-se para a segunda fase da competição com 6 pontos. O Soares fez 3 e o Nova Aliança, pelo VO, 3 pontos da partida e mais 3 de multa, menos 3 pontos. No grupo C, Tamoio Futebol Clube ficou com 7 pontos, esse grupo foi um pouco mais equilibrado. O Esporte Clube Osasar com 6 e o Danger acabou ficando com 4 pontos. Lembrando que essa Sociedade Esportiva Danger vencia o Esporte Clube Osasar no primeiro jogo por 2-0. Se tivesse vencido aquela partida com empate da última rodada, estaria classificado. Como acabou levando a virada por 4-2 e não ganhou o último jogo, acabou ficando eliminada, mas também com saldo positivo de 2. O Tamoio vai para a fase quartas de final diretamente e o Esporte Clube Osasar para a segunda fase. O Largados Esporte Clube não pontuou. No grupo D, que já havia sido encerrado antes da última rodada, o 15 de Roquebaque com 7, saldo 9, o Orgatec FC Joyce com 7, saldo 8, como o melhor segundo colocado geral, foram direto para as quartas de final. Progresso com 4 pontos, sendo um do torneio início como vice-campeão, e o Clarion com menos 3 pelo VO, acabaram eliminados. E no grupo E, a segunda vaga foi decidida pelo saldo de gols, porque o primeiro ficou o Resenha com 8, 6 pontos da fase de grupos, mais 2 do campeão do torneio início. O Confrades ficou com 1 ponto, saldo menos 2. E o Esquadra Azul, 1 ponto, saldo menos 5. Como o Confrades perdeu por 6-4 na segunda rodada para o Resenha, e o Esquadra Azul vai perder o primeiro jogo para o Resenha por 7-2, e houve empate entre os dois, aquele era uma chave de 3, quem ficou com o melhor saldo, mesmo negativo, que foi a equipe do Confrades, acabou classificado também, só que para a segunda fase. Nós não teremos agora a rodada no final de semana, Tess. Houve um pedido dos integrantes das equipes que vão jogar a segunda fase em função do feriado. Acho que é uma decisão plausível e aceitável, visto que é o feriado nacional, amanhã Corpus Christi, e muita gente estará viajando. Então nós transferimos a segunda fase para o dia 29. Nós teremos a segunda fase no dia 29 e no final de semana posterior, as quartas de final. Para isso já estão definidos os horários da segunda fase, disponíveis pelo Planeta Bola. Houve 2 opções de horários e as equipes escolheram pela primeira alternativa de horários. Nós teremos então, no sábado, dia 29 de junho, às 4h30 da tarde, o Vídea Real Clube de Futebol, que foi o melhor segundo colocado na primeira fase geral, enfrentando o 5º melhor segundo, a Associação Desportiva Confrades. Se houver empate e decisão no shootout, que aí é 1-1, até que alguém acerte, outro erre e garanta a vaga. Segue o tempo 25-25 para cada tempo. E no segundo jogo da segunda fase, o 3º melhor segundo colocado, o Esporte Clube Osasar, vai jogar às 5h30 contra o Só Amigos Futebol Clube, 4º melhor segundo colocado geral. Esse jogo no dia 29, no sábado, às 5h30 da tarde. O vencedor do jogo 1 da segunda fase, Vídea Real Clube de Futebol e a Associação Esportiva Confrades, vai enfrentar o The Blacks. Então poderemos ter um revival da primeira fase entre Vídea Real Clube de Futebol e The Blacks. Assim como também poderemos ter Esporte Clube Osasar e Tamoio, já que o vencedor do Esporte Clube Osasar e Só Amigos vai enfrentar o Tamoio nas quartas de final. Nos outros jogos de quartas, Azar Futebol Clube contra a Orgatec FC Joias e 15 de Roquebaque contra a Resenha. Os jogos das quartas de final eles serão decididos com datas e horários confirmados através de uma reunião com as equipes classificadas. Então a segunda fase, como é um número menor de jogos, já estão definidos os horários e a data dos jogos, dia 29. Para a fase quartas de final, será marcada uma reunião no Planeta Bola com os representantes das equipes para que seja decidido aí as datas dos jogos das quartas de final, já com os horários disponibilizados pela direção do Planeta Bola via Guilherme Rui. Nós poderemos ter os 4 jogos numa data, ou num sábado ou no domingo, que seria 6 ou 7 de julho, né, que é o final de semana seguinte ao do dia 29, ou então 2 jogos no sábado e 2 no domingo. A gente sabe que tem muitas equipes que têm atletas que jogam das Copas Brasileiras dos Campeões do futebol amador e que não gostariam de perder esses atletas. E o Resenha, por exemplo, que tem a base dos seus atletas jogando no União Independente de Futsal, que vai ter rodada no dia 6. Então, não teremos rodada das quartas de final logo após o sábado da segunda fase. Nós teremos a segunda fase dia 29 e aí no final de semana posterior, contar no regulamento. É assim que deve ser encaminhada a realização das quartas de final da competição. E lembrando como é que funciona o chaveamento, né? Nós temos, por exemplo, de um lado da chave, essas equipes que jogam a segunda fase. Vamos fazer o seguinte, vamos passar esse chaveamento com mais calma,
no próximo bloco. Vou dar um intervalo agora para ficar muito comprido esse bloco. E a gente volta então com o chaveamento. E eu queria que tu fizesse também para mim um rescaldo de toda essa fase, o que tu viu de bom, o que pode ajeitar ainda para a sequência da competição. Lembrando sempre que a competição é no Planeta Bola, ali perto do fórum, né? Rua Alameda, Montevidéu, número 270. Para quem não sabe, é a rua onde fica a Defensoria Pública da União e é uma rua sem saída, bem aos fundos. A saída é no Planeta Bola. A saída é no Planeta Bola, isso aí. Todos os caminhos levam ao Planeta Bola. Com certeza. Legal, voltamos já com a sequência do nosso Zona Esportiva desta quinta-feira. Fala galera, estamos aqui para começar o desafio. Meu nome é Ayman Ramadan, instrutor aqui no Estúdio São Bento. Vim falar um pouco do nosso primeiro treino na primeira semana do desafio. Vamos lá. O primeiro treino ele abrange todas as partes do corpo, membro inferior, superior, a capacidade respiratória e o abdômen. São exercícios fáceis que você pode fazer aí no conforto da sua casa. Vamos falar então propriamente do nosso treino. Nosso treino vai ser composto por 4 exercícios. A elevação pélvica, a famosa ponte. O tríceps com apoio. A corrida estática com joelho alto. E a abdominal infra. Vamos lá, você vai fazer esses exercícios por 20 segundos cada, vai descansar 1 minuto e vai repetir isso 4 vezes. Vão ser 4 séries desses 4 exercícios, nessa primeira semana do nosso desafio. Então é isso pessoal, esse é o nosso primeiro treino da nossa primeira semana do desafio. E lembre-se, o que não te desafia, não te transforma. Estamos retornando com o nosso Zona Esportiva desta quinta-feira, lembrando sempre que o apoio cultural é de Posto Rota 11, o posto mais central da cidade, também Maria Vaidosa com a sua coleção Outono e Inverno. Planeta Bola, onde todos podem praticar seu esporte tranquilo, levar a família, fazer um bom futebol 7, quadras bem instaladas e bem localizadas, bem próximo ao fórum. Matheus, o chaveamento como é que ficou, Matheus? Ficou assim então. Vídea Real joga na segunda fase, no dia 29, às 4h30, contra a Associação Desportiva Confrades. O vencedor vai enfrentar o The Blacks, certo? Esporte Clube Azazar e Só Amigos jogam no dia 29, às 5h30 da tarde. O vencedor do jogo do Confrades e o The Blacks, o vencedor do jogo da segunda fase, enfrentando o The Blacks, o vencedor de The Blacks e o vencedor do jogo 1 da segunda fase, vai enfrentar na fase semifinal o vencedor de Tamoio e o vencedor do jogo 2 da segunda fase, que pode ser Esporte Clube Azazar ou Só Amigos. Esse é um lado da chave, é a primeira parte da chave que leva até a fase semifinal. No outro lado da chave nós já temos os times das quartas de final definidos e os classificados irão se enfrentar na semifinal. O vencedor de Azar Futebol Clube Orgatec FC Joias vai enfrentar na semifinal o vencedor de 15 de Huckabach e o vencedor de Resenha. Ou seja, nós temos 2 caminhos para a competição para que as equipes possam chegar à fase semifinal. Porque chegando até a fase semifinal, garante a disputa do 3º lugar mesmo com a derrota. Então, o que está valendo agora é a segunda fase como primeiro momento, depois vem as quartas e depois a semi, sempre em finais de semanas diferentes, até que a gente possa chegar a ter, numa mesma data, a disputa de 3º lugar como primeiro jogo e a final como segundo jogo. Isso nada está programado com antecedência ainda, porque depende sempre do Planeta Bola, porque dá um pouco a direção consegue fornecer alguns horários que as equipes entendam que sejam os mais adequados para a realização desses jogos. Apenas o que não está previsto no primeiro momento, em que eu já fui questionado sobre isso, é a questão de jogos nos dias de semana por causa dos horários alugados. Aí você não vai deixar de tirar um cliente de dia de semana, ainda mais um cliente antigo, para estar colocando o jogo de competição.
A não ser que haja uma possibilidade de estudo, mas por enquanto, segundo o sócio Guilherme Viviani Rui, não há uma possibilidade. Até porque a competição foi projetada para ser os finais de semana. Por enquanto sim, é o que temos projetados aí, os jogos da competição aos finais de semana. Por enquanto é o que está projetado aí, até a fase decisiva da competição. E o rescaldo que a gente poderia fazer, já que tu havia me perguntado, eu quero passar aqui a questão da artilharia. Eu não me recordo agora de todos, porque na verdade a gente não tabulou ainda em números os gols do final de semana. Mas pelo que eu me recorde agora, nós temos o FOL ainda na artilharia com 6 gols. Nós temos como vice-goleadores o Matheus Press do 15 de Huaquebaque com 5, e tem um outro atleta do Vídeo Real que tinha 13, ele me informou que fez 2 final de semana e chegou a 5, que é o Diego Rodrigues. O Daniel Santos do Vídeo Real, que tem 4 gols e poderia ter marcado no final de semana, acabou não balançando as redes, então não vai aumentar o seu número de artilheiro. E o FOM poderia ter ampliado a marca de 6 gols, mas como o jogo dele não foi realizado pelo WO, é uma pergunta que me questionaram, não vai dado algum, então ele acaba ficando sem gols na partida e por isso não acresce o seu número de gols marcados. Mas vejam só, tamanha é a qualidade do FOM, que já há algumas rodadas já que o pessoal não consegue ultrapassá-lo mesmo na rodada em que ele folgou e agora no sábado que eles também não jogaram. E ele continua ponteando. Ele continua ponteando, é o goleador da competição. Vale ressaltar que a competição tem um nível disciplinar bom até agora. Todos os cartões vermelhos que foram agora aplicados foram suspensões de apenas uma partida. Não houve motivos para que a junta disciplinar da terceira Copa Santa Maria de Futebol 7 pudesse estar analisando algum caso, até porque os casos do Veolis estão previstos em regulamento, e como a gente previu no regulamento o WO duplo para uma equipe ser realmente eliminada da competição, ela perde os 3 pontos do jogo mais 3 de multa, e a própria coordenação fica a critério também, não necessariamente sendo um caso encaminhado à junta, de analisar se os atletas daquela equipe eliminada pelo WO ou que foram punidas pelo WO por não comparecerem ao jogo, podem ou não vir a participar de outras competições. Porque muitas vezes não é o próprio coordenador o responsável, como tem o caso da Nova Aliança, de não querer que a equipe jogue. Às vezes é 2, 3 atletas que não querem jogar e os outros acabam não indo, porque sabem que não vão ter 7 atletas para jogar. Então é uma situação muito delicada e aí tem que se analisar caso a caso também. Se sabe, pelo que você já colocou em outros programas aqui, que os goleiros foram grandes destaques, né, nessa competição. Pelo que até agora tivemos premiação de goleiro como o melhor jogador em quadra. O que poderia nos dizer aí para ti, qual foi o melhor goleiro, se tem 2 ou mais empatados na tua ótica aí como melhores goleiros até agora nessa primeira fase? Olha, eu vou pelos números, Tess. Os números dizem que um goleiro que sofreu apenas 2 gols na competição é o menos vazado, que é o Rafael, goleiro da equipe do The Blacks. Ele é o goleiro menos vazado da competição, mesmo que o The Blacks tenha utilizado outros atletas em quadra ou em campo sintético. O Rafael é o goleiro menos vazado até agora da competição, o goleiro que menos tomou gols da competição. Depois nós temos numa chave de 3 aqui, que eu poderia falar, no grupo C nós temos o Maurinho, que jogou todas as partidas, tomou só 4 gols da competição, está brigando aí por ser um dos melhores goleiros da competição, e ele é o segundo goleiro menos vazado da competição até agora, certo? E nós temos no caso do Orgatec, o CJ, já houve um revezamento de goleiros, o Gustavinho e o Bans, mas a equipe acabou levando 5 gols, também briga por ser uma das equipes menos vazadas, classifica como a 3ª melhor defesa da competição para a próxima fase. O Resenha, que foi o primeiro do grupo E numa chave de 3, já acabou levando 6 gols, né? Então já é a 4ª equipe menos vazada. E a 5ª equipe menos vazada é a equipe que tomou, são 2 equipes que tomaram 7 gols. O Azar Futebol Clube no grupo A, e o grupo B tem o Vídeo Real também com 7 gols sofridos. São as equipes menos vazadas agora da competição, mas o melhor goleiro até agora, de melhor retrospecto, é sem dúvida o Rafael Silva, goleiro da equipe Toda Blacks. Legal, então acho que então aí tivemos uma ideia, né, dessa primeira fase. Eu trouxe todos os dados possíveis aqui, o Matheus mais uma vez abrilhantando essa participação que ele tem feito com tanta primazia aqui com a gente. E fica o convite, né? Quem não foi ainda, vale a pena. Olha, a competição está sensacional. Vamos acompanhar essa reta final agora da segunda fase, depois os classificados para disputarem
o título da competição, você não vai se arrepender. Com certeza terá grandes jogos, né, Matheus? É verdade, semana que vem a gente volta aqui e vai poder falar um pouquinho mais sobre melhorias de estrutura e do que a gente pretende melhorar enquanto infraestrutura, não só do local, mas do evento, para estar recebendo esses jogos que eles são um pouco mais renhidos, digamos assim, quando começa essa segunda fase até a decisão e a disputa do terceiro lugar. A arbitragem, perfeito. A gente agradece a participação do Luiz Carlos Lemos, do Gerson Luiz Santos, do Rodinei, do Davi, do Luiz Carlos do Nenê, aquelas pessoas todas que trabalharam até agora. O Davi e o Nenê trabalharam só um dia até agora. O Luiz Carlos, o Nenê, o Gerson e o Lemos são as pessoas que mais têm se revezado e a princípio são os 3 que devem permanecer agora para a sequência da competição até a sua decisão. Pelo menos a comunicação do Gerson foi essa. E na fase decisiva, os 3 árbitros que mais atuaram na competição devem ser aqueles que vão trabalhar agora até as fases decisivas, salvo algum problema, mas a gente sabe que o Davi e o Rodinei deram conta do recado e a gente só tem a agradecer aí o pessoal vinculado à CASB também pela participação e por colaborar com a gente na terceira edição da Copa Santa Maria de Futebol 7. Alguma coisa a complementar, Matheus? Não, era isso. Semana que vem a gente retorna e o pessoal pode acessar a página Liga Santa Maria de Futebol 7 ali no Facebook. O pessoal vai poder acessar os vídeos, os melhores jogadores da partida que trouxemos aqui, fotos do evento. Eu quero colocar um chaveamento, quem sabe até hoje já. E o pessoal do próprio Planeta Bola, a gente tem colocado lá, tem colado algum informativo para o pessoal estar por dentro da competição e poder acompanhar a questão dos eventos. Até agora é importante registrar que não foi comprado ingresso. Pode ser que para as fases decisivas, por uma questão de infraestrutura e segurança, enfim, mas esse assunto que a gente pode tratar na semana que vem. Legal. Obrigado, Matheus, mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Estamos encerrando aqui mais um Zona Esportiva. Convite para estarem com a gente de novo amanhã, sexta-feira, às 12 horas. Grande abraço.